Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o terceiro ano do Colégio Emaús. Turma, nesta aula eu vou corrigir as atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre família, sobre o que é família, os diferentes tipos de família e a importância da família na nossa vida, né? Número 1. O que é a família? A família é o primeiro grupo social ao qual a gente faz parte. É a família que dá uma ideia de pertencimento para a gente, né? Que a gente pertence a algum grupo. É através da família que nós vamos nos relacionar socialmente com outras pessoas também, né? É o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Com a família, trocamos experiências e aprendemos valores. 2. Qual a importância da família? Dê exemplos. A família é muito importante, né, gente? Porque é através da família que a gente começa a participar socialmente de um grupo. Que a gente, como eu falei, que a gente tem a noção de pertencimento a um grupo. É através da família que nós vamos aprender valores básicos também, né? Que nós vamos adquirir conhecimentos e fortalecer a relação com as pessoas. Todas as famílias são iguais? Por quê? Não. Nenhuma família é igual à outra. Cada família tem sua história, cada pessoa tem sua história. Tem família grande, tem família pequena, tem família que é só o pai e o filho, tem família que é só a mãe e o filho, tem família que é os avós com o neto. Então, cada família é composta de uma forma. O que importa na família são os laços que unem as pessoas nessa família, não é verdade? 4. Como é a sua família? A minha família é grande, é numerosa, tenho muitos irmãos. E a sua, como é? Faça um desenho representando os membros de sua família. Nesses membros, quem tiver um animalzinho de estimação e considerá-lo como parte da família, como membro da família, pode desenhar também, tá? Finalizamos a nossa correção. Vamos falar agora de um assunto muito importante, né? E esse assunto é sobre o direito à moradia. Sobre a moradia. O que é a moradia? O próprio nome diz morada, é onde a gente se recolhe, é onde a gente descansa, é onde a gente repousa, né? É o nosso local que a gente convive com a família, não é verdade? Mas todos têm moradia, gente? Todos moram em suas casas? Não, né? Pelas fotos que a gente está vendo aqui, tem muitas pessoas que não têm moradia. Essas pessoas são os moradores de rua. São aquelas pessoas que vivem na rua, que dependem da ajuda das pessoas, né? Eu trouxe aqui para a gente ler e conhecer o artigo 6º da Constituição Federal. Nós já falamos sobre a Constituição Federal em outras aulas, né? Sabemos que a Constituição Federal é a lei máxima do Brasil, né? Através da Constituição Federal, outras leis são elaboradas. E na Constituição Federal, no artigo 6º, diz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Mas são todos que fazem jus a esses direitos? São todos que têm esses direitos garantidos? São todos que têm acesso a uma moradia de qualidade, gente? Não, não são todos. Essas pessoas que moram na rua são pessoas carentes, né? Na maioria das vezes, pessoas com uma renda mínima. Essas pessoas, pode ser que elas tenham saído de suas cidades, ido para outra cidade à procura de melhores condições de vida. E chegando lá, não encontra emprego, não consegue condições melhores e acaba tendo que morar na rua. Não são todos os casos, né, gente? Claro que cada caso é um caso. E quando essas pessoas de baixa renda, gente, não moram na rua, elas moram em construções, em casas muito precárias,
construções deficientes, né? Construções em locais inapropriados. São as favelas, né? Que são a construção de casas pequenas e com pouca estrutura, ou nenhuma. Normalmente, gente, nesses locais, em grande parte desses locais, né, não tem saneamento básico. As pessoas sequer têm acesso à água tratada. O que precisa ser feito, então, para mudar essa situação, para inverter essa situação? É preciso políticas públicas governamentais, é preciso investimento governamental em setores sociais, e é preciso também colaboração da sociedade com o governo e com empresas para reduzir o máximo essa precariedade da população. Grande parte da população brasileira, a gente vive nessas condições. O governo ele cria alguns programas para minimizar essa situação de precariedade. Um desses programas é o Minha Casa Minha Vida. Esse programa visa, né, que as pessoas de baixa renda consigam financiar a sua casa própria, consigam pagar o financiamento de uma casa própria. Então, esse financiamento, esse programa Minha Casa Minha Vida, ele é voltado para pessoas de baixa renda. E esse financiamento ele vai reduzir o nível de burocratização para as pessoas conseguirem ter uma moradia de qualidade. Segundo a ONU, em 2020, terá cerca de 1,4 bilhão de pessoas morando em favelas em todo o mundo. No Brasil, a estimativa é que em 2020 já tenha 55 milhões de pessoas morando em favelas. Normalmente, gente, essa formação de aglomerados, né, formação de cortiços, é muito comum nos grandes centros urbanos, nas capitais, nas principais cidades dos estados. As capitais é onde abriga a sede do governo do estado. Normalmente as capitais são as cidades maiores e mais ricas do estado. Então essas cidades, por ser maiores, por ter um desenvolvimento econômico melhor, vai atrair muitas pessoas. Só que essa cidade ela não vai ter infraestrutura para receber toda essa população. Então, as pessoas acabam não tendo condições de ter moradias de qualidade, acabam construindo casas nas áreas periféricas, em área de risco, como nós estudamos, né? Sem condições mínimas de infraestrutura. Então, é preciso muito políticas públicas para, no mínimo, amenizar a situação dessas pessoas. Inclusive dos moradores de rua, que estão extremamente vulneráveis e que sofrem ainda o preconceito da sociedade. Vamos entender agora como eram as moradias durante o Brasil colonial. O que foi o Brasil colonial, gente? Foi um período em que o Brasil, o território brasileiro, ele ficou sob o domínio de Portugal, da coroa portuguesa. Nessa época ainda não tinha os limites definidos, né? O país Brasil ainda não existia. Existia apenas um território que também não tinha definido os seus limites. Esse período do Brasil colonial ele vai de aproximadamente 1530 a 1822. Em 1822 é quando o Brasil declara-se independente de Portugal. Então, a partir de 1822, Portugal não exerce mais controle sobre o Brasil. Durante esse período de 1530 a 1822, várias casas foram construídas nas grandes fazendas. Durante este período também, foi o período em que se explorou de forma desumana a mão de obra escrava, que os escravos eles foram usados como mão de obra na lavoura de cana-de-açúcar, na lavoura de café e na mineração. Essas casas, gente, dessas fazendas, desses senhores de engenho, eram casas grandes, luxuosas, eram casas imponentes, né? Que tinha que demonstrar o poder desse fazendeiro, o poder desse senhor de engenho. Eram casas com poucas portas e muitas janelas. Para quê? Essas casas elas tinham um intuito, a arquitetura dessas casas dessa forma tinha um objetivo.
que era de resistir a ataques. Elas eram criadas para se proteger de ataques de indígenas, de pessoas escravizadas, que podiam se revoltar contra seus senhores. Então, essas casas eram casas construídas de taipa, né, que era madeira trançada junto com barro, né, ou cal, e areia. O telhado dessas casas era de sapê. Sapê é um galho seco de pinheiro ou de um capim, né, que também é conhecido como sapê. Essas casas por dentro, grande parte não era muito luxuosa, tinham vários cômodos grandes, mas não tinham muitos móveis, não tinham muitos enfeites, e tinha muitos objetos que eram de fabricação indígena. Ao lado dessas casas, gente, tem a senzala. A senzala é o local de moradia dos escravos. Na senzala é um local, um ambiente escuro, é um ambiente úmido, que não tem as mínimas condições de alguém morar nesse local. Normalmente essas senzalas elas não tinham divisão interna também, não tinham divisão em cômodos. Como a gente pode observar, as senzalas elas também não tinham janela em sua grande maioria. Vamos observar aqui novamente essas imagens. Essa imagem 11 está mostrando para a gente uma casa, uma moenda, né? A moenda é a casa onde se moía a cana para extrair o caldo da cana e depois fabricar o açúcar. Nós temos a casa grande, né? Que é a casa do senhor de engenho, a casa do grande fazendeiro. E nós temos a senzala, a moradia dos escravos. Nessa imagem aqui também a gente percebe como que é carente, né, a estrutura da casa dessas pessoas. Aqui em cima, no canto direito aqui da imagem, do canto esquerdo da imagem, né, a gente vê uma varanda e vê uma varanda e vê uma senhora olhando a sua propriedade. Toda casa grande, gente, e na fazenda tinha um pelourinho, que é essa estrutura aqui da imagem 12. O que é o pelourinho? É uma estrutura de madeira ou uma estrutura de pedra, onde os escravos eles eram castigados e tinha que ficar exposto, tinha que ser para todo mundo ver, porque assim os outros escravos iam tomar como exemplo. Então, nesses locais aqui, essas pessoas que eram escravizadas, elas sofriam situações degradantes, desumanas, tá? Nas vilas, gente, que formaram as cidades, né? As casas desses fazendeiros, desses senhores de engenho, também eram luxuosas, eram grandes, com muitos cômodos, eram imponentes, né? Tinha que demonstrar o poder desses senhores. E nessas vilas, o Pelourinho era no centro da vila. A vila é um local, gente, com uma quantidade maior de construções, né? Com uma quantidade maior de pessoas também, que tem uma organização administrativa. No centro dessa vila também tinha que ter um pelourinho. Por quê? O pelourinho tinha que ser visto das casas, das residências. E era neste local também, no centro da vila, onde se praticavam os castigos. E as moradias indígenas, como são? Atualmente, as moradias indígenas ainda são assim, em sua grande maioria. Os indígenas, eles utilizam recursos da natureza para construir suas moradias, estão vendo? Essa aqui é uma oca, e os indígenas, eles constroem as suas moradias de acordo com a sua necessidade e de acordo com o recurso que tem disponível para eles, não é verdade? Os índios que moram nesse tipo de moradia, né, são da família Tupi-Guarani e eles utilizam as ocas, que são grandes cabanas que podem viver várias famílias da mesma tribo. Essas ocas, gente, elas não têm divisão interna, tá bom? As famílias vivem lá dentro, eles se organizam dentro da oca, mas a divisão física mesmo dentro da oca, ela não existe. As malocas também são um tipo de moradia indígena, predomina entre os povos do Alto e Médio Rio Negro, e ela é dividida em cômodos laterais. Em cada cômodo vive uma família, habita uma família. Diferente das ocas, né? As malocas elas já possuem uma divisão interna. E a arquitetura também, o formato da maloca é um pouquinho diferente.
As tabas também são um tipo de moradia indígena. A gente consegue perceber em relação às duas anteriores que a estrutura, né, a arquitetura é bem diferente também. O material utilizado nessa construção também é todo extraído da natureza. Elas são habitações menores que as ocas. O termo ele é originado do Tupi-Guarani. Esse tipo de moradia é muito utilizado entre as tribos da região amazônica. Esse tipo de moradia também é sinônimo de aldeamento. O aldeamento são as organizações jesuíticas, né, que vão fazer com os indígenas, são casas jesuíticas que vão tentar, que vão usar, né, tentar não, que vão usar essas moradias para catequizar os indígenas. Finalizamos a nossa aula sobre moradias, o direito à moradia. Na próxima aula, nós vamos conhecer as moradias em outros lugares e em outros tempos. Vamos ver como eram essas casas, né? Tem algumas atividades para vocês fazerem do livro de História, página 188, 189, 192, 193, 197, 198 e 199. O conteúdo dessa videoaula, gente, está no livro de vocês, na página 186 até a página 199. Leiam o conteúdo, anotem as principais informações no caderno, tá bem? Bons estudos para vocês, até a próxima aula.